A gente tem, nesses últimos 3 anos, investigado mais a parte do patógeno em si, o que que tem mudado geneticamente nessa bactéria, e o que instigou essa investigação foi um aumento de casos clínicos aqui. A gente percebeu que nos últimos anos, principalmente 2021, 22 e até o momento, a gente teve um aumento aí significativo no volume de casos de diarreia suína, e coli se destacando. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, tudo bom? Você está no Suinocast, aquele podcast que te traz notícias quentinhas e novidades tanto da indústria quanto da academia. O que o pessoal está fazendo por aí que você ainda não está sabendo, ou está sabendo, mas está com dúvida. A gente vem aqui para te ajudar a entender tudo isso. Eu sou a Letícia Ruiz, professora aqui na Universidade de São Paulo, no campus de Pirassununga, e hoje estamos com um convidado que está um pouquinho longe da gente, mas sabe muito bem o que acontece aqui no Brasil. É o Rodrigo Paiva, ele está lá na Iowa State University. Ele é formado em Viçosa, em 2013, fez MBA na FGV e tem mestrado em Medicina Veterinária Preventiva lá em Iowa e agora está fazendo seu doutorado e também está fazendo residência em patologia com foco em diagnóstico. A gente vai conversar com ele aqui sobre um tema que todo mundo acha que sabe, mas a gente vai ver que a gente não está sabendo de tudo. E aí, Rodrigo, tudo bom com você? Olá, Letícia, tudo bom? Tudo ótimo. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite, né, e a oportunidade de participar do Suinocast. Eu sei o quão ampla e grande é a audiência aqui do Suinocast, então é sempre bom poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito aqui com relação à nossa pesquisa, aos nossos estudos e digerir essa informação para a audiência e para os veterinários de campo, né? Eu trabalhei no Brasil aí, atuei por quase 8 anos e sempre usei muito o Suinocast nos meus deslocamentos para as granjas, né? A gente está sempre ali dirigindo, às vezes 5, 6, 7, às vezes 10 horas dentro do carro dirigindo e acho que essas plataformas são excelentes para poder a gente se atualizar, né, do que tem acontecido em termos de pesquisa. Então, obrigado pela oportunidade. É super legal te ouvir aqui no Suinocast, sabendo que você também é um ouvinte do Suinocast. Mas me conta a sua trajetória. Você falou que você trabalhou 8 anos aqui no Brasil antes de partir aí para os Estados Unidos. O que você andou aprontando aqui no Brasil? Como você mesmo me apresentou, eu formei em 2013 e aí fui trabalhar na indústria. Eu tive a felicidade de poder atuar no campo. Eu acho que é muito importante na fase inicial da nossa carreira, né, como médico veterinário. Então, entender realmente como as coisas acontecem no dia a dia das granjas. Então, trabalhei na agroindústria como veterinário extensionista, depois trabalhei um período como veterinário sanitarista, e nos últimos 4 anos no Brasil eu estava atuando numa empresa de genética focado na parte de reprodução. Então eu tive oportunidade aí de trabalhar em diferentes áreas e adquirir diferentes experiências aí no decorrer desse período. E em 2021 eu vim para a Iowa State para fazer o mestrado, como você comentou. Foi com epidemiologia inicialmente, a gente fez um estudo sobre fatores de risco para mortalidade de matrizes suínas e depois disso eu emendei o doutorado, que tem sido nos últimos 3 anos aí com foco em coli hemolítica, principalmente na fase ali de desmame e fase inicial de creche. Provavelmente coli ou E. coli ou coli beta hemolítica, né? Muitas vezes, como o pessoal comenta, usa esse termo para comentar sobre coli no campo. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Seva, sempre com você, além da saúde animal. DSM Firmenich, moldando o futuro dos cuidados com suínos.
Altec, soluções nutricionais eficientes e sustentáveis para fortalecer a suinocultura. PecSmart, transformação digital para o campo. Novos, líder em soluções de nutrição inteligente para o crescimento dos negócios na produção de proteína animal. Novonesis, transformando o mundo através da biologia. Zoetis, líder global em saúde animal. Circumvent CML, maior conforto e conveniência para a sua granja. Nossa, que trajetória, hein? Então, assim, nesses 8 anos, você fez praticamente uma nova universidade, né? Uma nova faculdade, se a gente for pensar. Você passou lá de extensionista, sanitarista, parte de genética, de reprodução. Então, você tem uma visão bem completa da suinocultura e aí mergulhou de cabeça em pesquisa, né? Passou na epidemiologia e agora está na patologia. Uau, né? Não tenho nem o que falar. Você tem uma bagagem incrível. E aí, o pessoal lá do Suinocast me mandou um artigo teu para dar uma olhada, que eu fiquei, assim, encantada com os dados que você mostrou e também um pouco surpresa, né? Porque mostrou que algumas coisas parece que mudaram um pouco. Então, para o pessoal que não sabe do que eu estou falando, é um artigo sobre o perfil dessas E. colis que estão circulando na fase de creche, na suinocultura lá dos Estados Unidos. E aí me fala, a gente acha que já sabe tudo de E. coli, né, na suinocultura, na fase de maternidade, na fase de creche. O que você tem para me falar dessa E. coli na fase de creche? O que vocês encontraram de interessante? A gente tem, nesses últimos 3 anos, investigado mais a parte do patógeno em si, o que tem mudado geneticamente nessa bactéria. E o que instigou essa investigação foi um aumento de casos clínicos aqui. A gente percebeu que nos últimos anos, principalmente 2021, 2022 e até o momento, a gente teve um aumento aí significativo no volume de casos de diarreia suína, E. coli se destacando em termos de patógeno envolvido com essa diarreia, sabe? Com relação a outros patógenos naquela fase. E a gente tem tentado entender o que aconteceu, né? O que mudou. Claro que é um tema amplo e complexo. Acho que né, a gente poderia falar horas sobre E. coli aqui, porque é multifatorial, né? A gente tem vários fatores que precisam acontecer para que a doença clínica aconteça. O que significa, né, o leitão, ele sai da maternidade, uma dieta líquida, vai para a creche para uma dieta com proteína de origem vegetal, né? Então, uma mudança drástica de dieta. A gente sabe que tem a retirada desses animais e o movimento desses animais para a creche, então tem o transporte, tem toda essa fase estressante para os animais, com a mudança de dieta, mudança de temperatura muitas vezes, mudança de barracão, então tem tudo isso todos esses fatores estressantes que acontecem, favorecem isso acontecer, doença clínica acontecer. Mas o patógeno também ele tem mudado, ele tem evoluído. Hoje a gente tem ferramentas fantásticas, né, de detecção de genoma completo da bactéria e tudo mais. Então a gente tem identificado que algumas cepas elas estão mais virulentas, no sentido de elas possuem vários genes que favorecem a bactéria a sobreviver por um período mais longo no ambiente. Elas estão mais resistentes a desinfetantes, elas estão mais resistentes a antibióticos, infelizmente, e com vários fatores de virulência que também favorecem a proliferação e a resistência maior no hospedeiro. Então, uma vez que ela está no animal, e essa interação entre animal e hospedeiro também tem mudado e favorecido com que a bactéria sobreviva mais tempo. E, obviamente, se ela sobrevive mais tempo ali, ela tem mais capacidade de se proliferar e causar doença clínica. Então, a parte genética da bactéria, ela tem evoluído para se adaptar a todos os desafios aí que existem no campo, infelizmente. Então, qualquer, vamos dizer assim, desbalanceio que a gente tem entre fatores de risco, a bactéria está ali pronta para causar doença clínica. A Ceva é um dos principais players no mercado de saúde animal, atuando com inovação e responsabilidade
buscando soluções de saúde inovadoras para todos os animais, contribuindo para o futuro de nosso diverso planeta, moldando cada solução de acordo com as necessidades e desafios do mercado consumidor e compartilhando conhecimentos de alta qualidade. Para não perder nenhuma novidade, siga a Ceva Saúde Animal no Instagram, @CevaSuinosBrasil. É um negócio super complexo, né? Porque às vezes a pessoa ela quer achar quem é o culpado da história para ir lá e pontualmente resolver o problema. E eu falo que na vida real é um pouquinho mais difícil que isso, né? Que eu explico para os meus alunos aqui na faculdade. A gente tem um tripé ali sustentando a sanidade, né? Pensando só em epidemiologia. Então a gente está pensando lá no próprio hospedeiro, no agente infeccioso e no ambiente. Precisa dessa tríade epidemiológica para ocorrer um desbalanceamento ali e acontecer a doença. Mas não é só um ponto que costuma mudar. Você citou aqui, olha, se fosse uma questão de prova e um aluno meu me respondesse tudo isso que você falou, já ia dar nota 10. Porque é isso mesmo, você tem que olhar o suíno, que vai ser o hospedeiro, como é que ele está, se ele está livre de estresse, se ele está numa temperatura adequada, se a nutrição dele está adequada. Por mais que esteja adequada, mudou, né? Saiu de líquido, de origem animal, que era o leite, foi para sólido, com origem vegetal, quer dizer, o intestino dele já está maluquinho, tentando entender o que está acontecendo. Então, você tem toda a questão ali do hospedeiro. Aí você pega o ambiente, que a gente sabe que o pessoal, às vezes, dá uma escorregada no quiabo lá, quando a gente está falando da limpeza e desinfecção, que às vezes não limpa direito, não desinfeta direito, e aí a gente vai ficar com uma carga microbiana ali residual importante, e a gente tem a própria bactéria, que se não bastasse, né, ela sobreviver ali uma limpeza, uma desinfecção mal feita, uma ausência de vazio sanitário, essa bonita ainda fica pegando acessórios, né, ela fica turbinando a carroceria dela. Então coloca ali mais uma toxina, coloca ali mais um fator de adesão, e essa bactéria vai ficando mais resistente aos desinfetantes, e aí ela vai permanecer mais no ambiente e vai atacar mais o suíno que já está debilitado, ou seja, está tudo desbalanceado, né? E aí vocês estão focando nas bactérias, você falou que vocês estão olhando o genoma completo, vocês estão olhando fatores de virulência dessas E. colis. E o que vocês têm encontrado de diferente nas E. colis que vocês pesquisaram? Sim, a gente percebeu que houve uma mudança, principalmente em cenário de tipo de fímbria. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, mas lá em 2010, 2013, a gente tinha F4, a fímbria F4 como predominante, e hoje a fímbria F18, ela, sem dúvida nenhuma, é a predominante aqui. E coli, para ser virulenta, a gente tem alguns requerimentos do ponto de vista genético da bactéria para que ela seja virulenta, né? Porque a gente sabe, como a gente sabe, coli é comumente encontrada em diversas espécies, né? Animais, inclusive em nós, e a gente tem as patogênicas e não patogênicas. As não patogênicas são nossas amigas, não causam nada. E a gente tem as potencialmente patogênicas, que são presentes em nós e nos animais, em suíno, obviamente, e as patogênicas que possuem esses fatores de virulência, que é a fímbria e genes que vão favorecer a produção de toxinas. Bastante acadêmico, mas é requerido para a coli causar doença clínica que ela tenha essa fímbria e tenha essas toxinas no seu perfil genético para causar doença clínica. Esse é o primeiro fator. Porque se a gente for lá e fazer uma cultura bacteriana, a gente vai encontrar coli em animais saudáveis. E às vezes a gente até encontra coli potencialmente patogênica nesses animais saudáveis, mas não está causando doença porque está tudo perfeito, como você comentou. Se a gente está fornecendo um ambiente legal para os animais, mesmo com estresse de desmame, a gente tem uma idade de desmame adequada, onde esses animais terão já uma produção enzimática estomacal adequada para aquela idade na fase de creche, que eles não têm quando se desmama muito novo. Então, uma idade de desmame adequada, e a gente tem uma temperatura adequada e faz um manejo ali legal nessa primeira semana de creche, mesmo as patogênicas estando ali, circulando, muitas vezes não causam doença. A doença vai acontecer quando elas estão ali e tem alguma coisa a mais para,
vamos dizer assim, puxar esse gatilho, né? Mas enfim, é requerido então que ela tenha essa fímbria e essas toxinas, e a gente viu aqui, como eu falei, que teve uma mudança de 2010, 2013 até o momento dessa F4 para essa F18, e essas cepas, elas têm a fímbria F18 e vários genes que produzem várias toxinas que causam a diarreia secretória. Então a gente viu que o perfil dela mudou no sentido de ela tem não só a fímbria, mas vários outros genes que trigam, que vão favorecer a produção dessas toxinas. Então são várias as toxinas, eh, a gente tem a LT, a STA, a STB, tem a STX, que é associada com doença do edema, que a gente não tem visto muito ultimamente. A bactéria tem o gene para produzir toxina, mas a gente não tem visto doença clínica, a gente ainda também não sabe ao certo o que tem acontecido. Mas o fato é, ela tem esses fatores de virulência no seu, geneticamente falando, e está ali pronta para produzir a doença clínica em casos de outros fatores estando desbalanceados, vamos dizer assim. Então, fímbria, mais todas essas toxinas que a gente falou, que estão ali presentes, e que antes a gente não tinha todas elas. Então, a gente viu que teve essa mudança no perfil, no sentido de, ok, a bactéria ela tá evoluindo, ela tem adquirido genes por mutação genética de outras coles no intestino animal, e está mais pronta para causar doença clínica, vamos dizer assim, está mais virulenta. Como que isso aconteceu? Com o sequenciamento do genoma completo, a gente consegue ver que ela tem esses genes agora, não tinha antes, e que esses genes estavam em outras cepas. Então a gente consegue meio que identificar que ela adquiriu esses genes, entendeu? Foi uma evolução genética. Como eu tive vários mentores aí no meu período de atuação no Brasil, e o professor William sempre falava, o patógeno também quer evoluir, ele também quer se manter no ambiente. Então, com todo esse favorecimento, toda a mudança que teve no hospedeiro e de ambiente, granjas maiores, um volume gigante de animais confinado numa mesma instalação, diferentes idades, os animais excretando esses patógenos em diferentes fases, tudo isso favoreceu com que a bactéria pensasse, opa, se eu não evoluir, eu não vou continuar no ambiente. Então, infelizmente, a bactéria também tem evoluído. E como eu falei, infelizmente, essas cepas que a gente tem visto aqui, que estão associadas com esse aumento de caso clínico, elas estão mais resistentes a desinfetantes, o que é um problema, né? Mais resistentes a antibióticos. Coli sempre foi bastante resistente, mas agora, ultimamente, está ainda pior em termos de resistência. E com todos esses fatores de virulência para causar a diarreia secretória. Então, todos esses desafios aí para nós. Na PPG Vet, você encontra uma pós-graduação 100% voltada para a suinocultura, com um conteúdo técnico e prático que prepara você para os desafios reais do mercado. Aprofunde-se em sanidade, nutrição e gestão, e aprenda com especialistas que atuam nas principais agroindústrias. Venha para a PPG Vet e se torne referência na suinocultura moderna. Então, o negócio tá feio, né? Porque, assim, para quem não sabe o que é fator de virulência, é aqueles acessórios que você tá usando para turbinar ali a bactéria. Imagina que você comprou um carro ali bem sequinho, sem nada, e aí depois você vai colocar vários acessórios novos para ele ficar mais nervoso. É isso, fator de virulência. E aí, quando a gente está falando dessas fímbrias, as fímbrias são fatores que ajudam a bactéria a se aderir ali no intestino. Você imagina só, uma E. coli. Você engoliu ela, né? Ela está contaminando sua água, seu alimento, você engoliu. Se ela não tiver como segurar, ela vai descer direto e vai sair pelas suas fezes, né? Ou pelas do suíno. E ela não teria como se segurar. A fímbria é tipo um gancho que ela usa para se segurar ali na mucosa intestinal. Ela consegue aderir ali na célula do intestino, né, no enterócito. Aí ela segurou ali, aí ela já falou: opa, agora eu vou ficar aqui dentro, eu vou me multiplicar. E aí entra outra coisa que o Rodrigo falou das toxinas, né? Que aí aquela diarreia secretória que ele citou, o que é? O intestino é para quê? Para absorver o que é bom para esse suíno, né?
e deixar sair o que não vai precisar. Então, é para entrar coisa para o organismo, não é para sair. A diarreia secretória é quando você altera o mecanismo ali das células, a toxina faz isso, né? Como se ela fosse mudar a função daquela célula, em vez dela absorver, ela começa a jogar água para a luz do intestino, lá para dentro do tubo. E aí o que acontece? Ficou cheio de água lá, sai como? Na forma de diarreia. Então, essas E. coli, elas estão se armando, né? Elas estão ficando cada vez mais nervosas e ainda resistentes aos desinfetantes que eu sei que às vezes são mal aplicados lá na suinocultura. E aí, assim, o que a gente pode fazer com essas informações, Rodrigo? A gente sabe, então, que elas mudaram esses fatores de virulência, que elas estão trazendo toxinas num conjunto ali diferente do que elas usavam, elas estão com uma fímbria diferente, que antes era aquela F4, agora é F18, e elas estão um pouquinho mais resistentes no ambiente. O que dá para a gente fazer com essa informação do ponto de vista prático? Sim, é uma excelente pergunta. Eu acho que é importante também comentar que muitas vezes a gente tem essa informação hoje e isso às vezes não necessariamente isso só acontece agora. Essa evolução das bactérias provavelmente acontecia no passado, mas hoje a gente tem ferramentas que nos permitem identificar isso, né? Eu não acho que isso seja tão novo assim, sabe? Essa constante evolução dos patógenos e não isso vale para outros patógenos também, inclusive vírus. Mas eu acho que de forma prática, a melhor forma de tentar evitar a doença clínica, como eu falei, é a gente atuar no que está ali e a gente pode fazer, que é nos fatores de risco, né? Coli é multifatorial. Eu acho que, obviamente, o desmame é inevitável, ele vai acontecer, né? Não tem o que fazer, mas a gente sabe que existe uma idade ideal ali hoje, né? A idade mínima que eu deveria desmamar os meus animais, a mínima seria pelo menos 18 dias. Então, eu não deveria desmamar os meus animais mais novos têm que ser no mínimo 18 dias, Já me idealmente. dá até uma palpitação aqui, Rodrigo, porque eu já fico brigando para a galera que eu quero subir para 28, porque minha meta é 35 dias. O pessoal da indústria quer me matar. Eu sei que vocês falam mal de mim, mas eu não estou nem aí. Eu estou lutando pelo leitão. E, e É, aí eu você acho que, fala eu acho 18 que dias, porque daí o cara vai falar, mas 15 é perto de 18. não, de jeito nenhum. 15, o animal ainda não tem um volume enzimático ali para digestão de proteína de origem vegetal na creche, então 15 dias é terrível. É tudo que a coli precisa para causar doença clínica, mas cientificamente falando, porque quando você passa dessa idade, vai depender muito de outros fatores econômicos, cada sistema é diferente, né? O frigorífico também tem seus requerimentos, enfim, acho que esse é outro assunto. Mas cientificamente falando, é comprovado que quando eu falo mínima, a mínima vai ser 18, mas a média vai ser pelo menos 22 a 23. Então, esse é um fator. Obviamente, temperatura, né? A gente sabe que isso muda na época de frio e calor, né? Então, tentei manter uma temperatura mais controlada para esses animais. E aí a parte nutricional, eu não vou entrar muito nesse detalhe, não foge do escopo aqui também, mas é sempre importante ter um nutricionista ali aliado e trabalhando junto com o sanitarista e o veterinário de campo e o gerente da granja, né? Todo mundo trabalhando junto para poder também fazer essa adaptação na primeira semana de creche, a gente sabe que é muito desafio. É Ah, essencial isso que você falou. Vou até te interromper, porque eu quero reforçar isso com o nosso ouvinte, que assim, gente, se o problema é multifatorial, se ele tem várias origens diferentes, a gente vai ter várias soluções e provavelmente vários profissionais diferentes para contribuir na solução. Então, assim, é difícil você achar um profissional que dê conta de todas as informações que estão circulando ali em volta daquele suíno. Então, é importante você ter ali o sanitarista, você ter o nutricionista, você vai ter veterinários, vai ter zootecnista, você vai ter várias formações de engenheiro agrônomo, tem vários profissionais trabalhando em conjunto para dar o melhor suporte para aquele animal. Então, gente, esquece essa história de equipe, né, de trabalhar sozinho. Não tem isso. isso, Vai trabalhar em conjunto com a galera, sim, para facilitar a vida do suíno. Senão a gente fica com disputa de ego e não resolve nada. Vamos parar com essa bobeira aí, quinta série já passou.
Sem dúvida. Eu acho que cada vez mais, como eu falei, com sistemas maiores, mais complexos, com desafios da parte de ambiência, desafios nutricionais, eu acho que cada vez mais eh, os profissionais têm que se unirem e, por exemplo, outro fator importantíssimo e que tem crescido aqui e que precisa crescer mais e mais é a gente entender o comportamento animal e bem-estar animal e ter um profissional dessa área junto também para essas fases mais críticas, porque eles vão olhar para os animais, entender que o comportamento deles não está adequado, e isso também te diz muita coisa. Então, bem-estar animal ou um comportamento animal, mais um nutricionista ali experiente e o veterinário sanitarista e o pessoal da granja, que eu sempre respeito muito, que é quem faz o resultado e está ali todos os dias. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar aí unido para poder atuar nesses casos assim. E a parte, como eu falei, a parte genética do patógeno, ela vai continuar acontecendo, talvez a evolução dele vai continuar acontecendo, mas se a gente, né, fizer a nossa parte, eu acho que a gente consegue manter os animais saudáveis aí para Se a gente evoluir diferentes também, né, fases. Rodrigo? Com certeza, a gente tem que estar A sempre Ecole evoluindo. Ecole quer evoluir, vamos evoluir também, galera. É a Nossa, chance, né? Quem sabe? exatamente, sem dúvidas. Nossa, muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo, Rodrigo. Acho que essa identificação, assim, de quem está atacando o nosso suíno é essencial para a gente conseguir desenvolver armas contra ela também, né? Então, no caso, essa E. coli, ela está mudando as características dela, ela está vindo com outras habilidades aí para tentar sobreviver, para tentar se manter. A gente tem que aproveitar essas informações e virar o jogo. Então, é claro que é essencial a gente conhecer quem é a nossa bactéria para poder ter vacinas direcionadas de forma específica para esse patógeno, mas a vacina é uma das armas que a gente vai usar, né? A gente tem todos os outros fatores de risco que até assim, antes de você fechar o diagnóstico, já dá para você ir mexendo, que nem você falou, na questão de bem-estar, na questão de ambiência, na questão nutricional. Antes de chegar ao resultado do laboratório, se você está com um problema ali na tua creche, ou em qualquer setor, na verdade, né? Você já tem muita coisa que dá para você fazer antes de você usar as armas específicas. Então, é super importante a gente ter essa visão global e já ir adiantando o serviço ali com as tarefas inespecíficas, né? Para depois que chegar o resultado, a gente entrar com a arma apontando assim com mira laser, né? Sabendo exatamente quem é o patógeno e como que a gente vai atacar. Essencial esse trabalho que vocês estão fazendo, muito legal mesmo. Exatamente, eu acho que você resumiu perfeitamente aí. Eu acho que são várias áreas e a gente tem que trabalhar juntos, né, e unidos para poder e constantemente evoluir. Isso nunca vai parar e eu acho que é bom, né, nos motiva para a gente continuar produzindo animais saudáveis aí para alimentar as pessoas, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem muito material já disponível para a gente melhorar a questão dos suínos. Falta, às vezes, aplicar isso aí na suinocultura, no dia a dia, que eu sei que é uma correria, que tem muita coisa para fazer. Mas se a gente começar a resolver e diminuir a ocorrência de problemas, começa a sobrar um pouquinho mais de tempo. Então, procura focar aí com a tua equipe. Vocês ainda estão conversando, assim, todo mundo tá com umas rusgas do passado, né? 2026, ano novo, vamos lá, galera. Vamos deixar os problemas para trás, senta com a equipe, finge que estamos se conhecendo hoje, vamos ver o que dá para melhorar. Pega esses consultores externos, tem muita coisa legal para trazer para dentro da granja e vamos transformar o suíno brasileiro, o suíno norte-americano, o suíno do mundo, né? Comida boa para todo mundo aí poder evoluir também. Nossa, maravilhosa essa nossa conversa, Rodrigo. Gostei muito. Muito bom, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço a sua presença e você que está aí do outro lado, espero vocês no próximo episódio. Até mais!